Alô, amigas e amigos do Flamília da Nação, atenção, Pedro fora, atacante pede para ser negociado e deve deixar o clube, falaremos sobre isso e muito mais aqui no nosso canal Flamília da Nação nesse vídeo. Janela fecha e Flamengo realmente se posiciona de maneira tenebrosa. A janela do Flamengo é terrível. Até jogadores que poderiam chegar, como por exemplo, e que já era aceito, né, como opções, como Lanzini, estão fora de cogitação. Nós vamos explicar para vocês aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like, se inscrevam no nosso canal e, claro, vocês já sabem que nós temos um plano de fidelidade. Quanto mais você assiste, quanto mais likes você deixa, você ganha, acumula pontos em que poderá ser trocado mais à frente por produtos do Flamengo e, por exemplo, camisa como essa, camisas belíssimas do Flamília da Nação, que a galera tá curtindo de montão. O que você precisa fazer para ganhar? Primeiro, você tem a opção de comprar, caso queira, né? Se você quer ganhar, você assista, vai acumulando pontos para você poder trocar por produtos nossos em breve. Bom, eu queria pedir a todos que se inscrevam aqui no canal e acionem o sininho da notificação, porque isso nos ajuda também no nosso crescimento. Galera, eu confesso a você que eu estou fazendo o vídeo de hoje muito triste, mas muito triste mesmo, porque primeiro o Flamengo, a diretoria puniu o Flamengo. Como é que pode você entender que você pega o jogador que se recusa a aquecer e tal, aplica uma multa no jogador? Costumo dizer que o que mais dói é no bolso do jogador. Só que você vai dar folga para o jogador e você vai punir o Flamengo. Ou seja, o Flamengo tem um jogo decisivo contra o Olímpia que a gente precisa matar esse confronto aqui no Maracanã, no primeiro jogo. Ou eu tô ficando maluco? Vai deixar para levar para o Paraguai para decidir? E aí simplesmente você pega o artilheiro da última Libertadores, o melhor jogador da América na última Libertadores e tira o cara do jogo. Porque, segundo eles, ele se recusou a aquecer. Pune o salário. Agora, tirar o camarada do jogo é punir o Flamengo. É punir o torcedor que comprou ingresso antecipado para poder estar no Maracanã e acompanhar esses astros. Os jogadores que lá estão, como por exemplo o Pedro. Gente, a gente vinha avisando a vocês que a situação do Pedro, ela era muito grave. Além disso, a gente recebeu a informação e a gente, eu passei hoje cedo, logo cedo, antes de eu sair para trabalhar para o Yuri, que faz as nossas thumbs, de que o Pedro, no acordo para ele se reapresentar, esse acordo que foi selado com a diretoria do Flamengo e os seus empresários, estava lá um pedido para a saída do jogador e o Flamengo vai facilitar essa saída. Até porque o Pedro poderia acionar o Flamengo na justiça e poderia provocar um imbróglio danado. O cara foi agredido por um superior hierárquico dentro do clube. Não foi dentro do clube, mas foi no momento de trabalho no clube. E isso porque o Flamengo resolveu contratar um desequilibrado, uma comissão técnica totalmente desequilibrada para comandar a equipe. O momento do Flamengo não é nada bom. Se você pegar os últimos 10 jogos do Flamengo, o Flamengo jogou bem em 2. O Flamengo ganhou do Atlético, mas foi um massacre de finalizações. Foram incompetentes nas finalizações. E aí o Flamengo prefere manter um treinador que trouxe profissionais com ele desequilibrados a ponto de dar 3 tapas no rosto. Imagina o que é um homem tomar 3 tapas no rosto e um soco no meio da cara. Não tem clima. É óbvio que não tem clima do Pedro continuar com este treinador lá. Nesses 2 dias que o Pedro
treinou ontem e hoje, as informações que a gente tem é de que o Pedro e o Sampaoli sequer se falaram. Até porque o Sampaoli, ele não acha que o cara que agrediu tá errado, não. A nota dele prova isso. O Flamengo não foi solidário ao Pedro em momento algum. Na minha opinião, o Flamengo sequer até hoje soltou uma nota para poder condenar um ato de agressão que aconteceu de um profissional do clube diante de um funcionário do próprio clube. O Flamengo não fez isso. E é óbvio que o desfecho não poderia ser outro, que é o jogador e os seus empresários pedindo para o atleta ser negociado. É claro que no calor da emoção, nós torcedores, eu me incluo também, vai dizer o seguinte: o Flamengo teve o Zico, foi embora, o Flamengo sobrevive, ninguém é maior que o Flamengo. Quem embora, vai embora. Gente, vende, se pagar bem, o Flamengo contrata fulano, beltrano e tal. O Flamengo contrata quem? A janela acabou no dia de hoje e o Flamengo não trouxe ninguém tendo dinheiro, que o Flamengo vendeu por 20 milhões o João Gomes. O Flamengo vendeu 20 milhões de euros. O Flamengo vendeu por 20 milhões, podendo chegar a 25, o Matheus França, 20 milhões de euros. E trouxe quem? Considera caro pagar 18 no Endel, considera caro pagar 20, por exemplo, 22 no Dela Cruz. Só que o recurso existe, porque o Flamengo vendeu esses jogadores. Então vai vender o Pedro e vai ficar por isso mesmo. E o problema não é só a saída do Pedro. Poderemos ter mais saídas, porque a janela para a Europa continua aberta, a janela para o mercado árabe continua aberta no mês de agosto. E as informações que a gente recebe de bastidores não são nada animadoras com relação ao que os jogadores pensam em relação ao Sampaoli. Tem mais jogadores insatisfeitos. E não são jogadores só do banco de reserva, não. São jogadores que estão atuando como titulares. Não entendem a metodologia que o treinador implementa. Uma delas, por exemplo, a de não passar a escalação. O jogador chega para a hora do jogo sem saber quem vai jogar. Mas é por conta do X9. Porra, que alguém pegue então o X9. Não pode o jogador chegar e só saber se vai jogar na hora do jogo. Sabe? São metodologias que ele implementa que desagrada muita gente. Aí muitos vão dizer: mas o jogador tem aqui, ele é pago para jogar, tudo bem. Ele vai continuar jogando. Mas uma coisa é você jogar estando satisfeito com o seu superior imediato, jogar por ele, entender a filosofia de trabalho dele. Outra coisa é quando isso não acontece. E aí, meus amigos, o caldo pode entornar. O clima não é bom internamente no Flamengo. O Pedro sairá e não vem ninguém, porque a janela fechou. Aí o Everton Ribeiro também vai sair. O Bruno Henrique, que fala-se por aí, mas eu quero renovar e tal, conversa com outros clubes. Poderá sair também. O Sampaoli não agrada a maioria dos jogadores e essa é uma informação que eu trago. Faz o quê? Manda todo mundo embora e fica com o Sampaoli? É isso? Um treinador que vai completar 4 meses no comando do Flamengo e em 25 jogos colocou 25 escalações diferentes. O Flamengo não tem um padrão tático, na minha opinião. O Flamengo, tu não sabe qual o Flamengo vai jogar no próximo jogo. E eu não tô falando de escalação, não. Eu tô falando em termos de confiança. Porque o Flamengo joga bem uma partida e fala: caraca, agora vai. Na partida seguinte, o Flamengo é um desastre. Eu não tô falando nenhuma mentira, eu tô falando de fatos. Então, eu tô muito preocupado com o futuro do Flamengo, que o Flamengo possa, no dia de amanhã, ganhar e ganhar bem do Olímpia, que é um time bem fraco, diga-se de passagem.
o Flamengo entre em campo respeitando o adversário, mas que atropele, passe por cima e faça prevalecer a sua superioridade técnica. Mas o futuro do Flamengo, eu sinceramente não sei, em se mantendo esse treinador que parece que veio para destruir tudo aquilo que foi construído, porque ele deixou o clima muito ruim no Ninho do Urubu. E não é só com o Pedro, não. Vocês vão ver que mais à frente mais situações com outros jogadores irão aparecer, e não são somente jogadores que estão no banco, inclusive jogadores importantes que estão atuando como titular no Flamengo. Peço a vocês que deixem o seu like. Nós vamos sentar o pau na nossa live de hoje às 9. Prometo aqui fazer uma live de muita crítica à péssima janela de transferência da diretoria do Flamengo. E aqui não temos rabo preso com ninguém, não. Vamos criticar mesmo. E convido você para vir fazer parte dessa live às 21 horas, daqui a pouquinho, com a gente. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.